Todo mundo em casa nesta quinta-feira, muitos assuntos a serem debatidos e eu já dou boa tarde aos nossos comentaristas políticos, o time seleto da O Dia TV. Tem gente querendo fazer parte, mas eu só abro mão para vocês. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Edna, você reparou que a semana toda nós viemos combinando os nossos Pois é, isso significa uma sintonia, né? É porque nós temos bom gosto, viu, Edna? Graças a Deus. Dona Magalhães, boa tarde. Olá, Lívio Galeno, Edna Maciel, Eliezer Rodrigues, boa tarde para vocês e boa tarde para a nossa audiência. Eliezer Rodrigues, boa tarde, parabéns pela cobertura, seja bem-vindo. Obrigado, trabalho em equipe, boa tarde aos colegas e telespectadores. Não vamos falar de cara sobre o TCE, porque tem outro assunto que eu gostaria de tocar antes disso. Porque foi realizado na manhã desta quinta-feira, lá na Câmara Municipal de Teresina, mais uma audiência para tratar da implantação do projeto piloto do táxi lotação. Vamos acompanhar como foi. O projeto formaliza um novo modelo de transporte de passageiros na capital. Para o representante dos ligeirinhos, pelo menos 150 pais de família que estão na atividade há mais de 7 anos serão beneficiados. A gente ficou muito com entusiasmo, né? Ou seja, tipo assim, a gente já faz serviço de lotação aqui em Teresina, só que irregular. Então a gente vê esse projeto táxi lotação, a possibilidade de estar saindo da clandestinidade. Porque assim, em todas as grandes capitais, o sistema de lotação, ao ser regulamentado, é chamado táxi lotação. Então aqui em Teresina não vai ser diferente, né? A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, S-Trans, confirmou apoio à proposta. A S-Trans, ela tenta colaborar com o transporte coletivo de maneira geral. O que acontece? Toda e qualquer alternativa que venha para sanar todos os empecilhos que a gente tem hoje na nossa capital em decorrência de alguns pontos que já vem se arrastando há vários anos, nós estamos de portas abertas para acolher. Se funcionar de maneira adequada, nós temos ciência que pode ser contribuir de maneira direta para o usuário de transporte coletivo aqui na cidade de Teresina. O autor do projeto no Parlamento Teresinense destacou que a experiência prática será iniciada na Zona Norte. O projeto piloto está pronto, onde vai ter destino a origens da Zona Norte para o centro e o centro-Zona Norte, através de 5 bairros. Agora nós vamos para o braço jurídico, que é a regulação da lei. A gente está construindo a múltiplas mãos e o que a gente quer é dar essa oportunidade para regulamentar esse transporte, que é um transporte em que um grupo de pessoas se reúnem e fazem esse transporte coletivo em busca de se locomover para o seu trabalho. O que a gente quer é tudo legalizado, tudo sem transtorno, para que a gente dê essa opção já existente em outras capitais e agora na cidade de Teresina. Mais uma vez falando sobre esse assunto, porque é de interesse da nossa população, Edna. Estamos fechando mais uma semana sem termos na prática uma definição para o nosso transporte público, ainda aguardando resultado prático desta conversação entre Prefeitura e Setut. Enquanto isso não se dá de uma forma concreta para trazer alívio aos problemas da nossa sociedade, nós estamos buscando saídas viáveis para que a população teresinense possa se deslocar, Edna. Detalhe, essas saídas já foram apontadas por ambos os lados, propostas já foram trocadas, né? Não vamos aqui bater na mesma tecla e fazer o mesmo histórico cada vez que vem à tona esse assunto, mas temos sim que pontuar que as alternativas estão sendo apresentadas, que o assunto foi exaustivamente discutido e que as propostas estão aí, elas precisam ser realmente pensadas e colocadas em prática a partir de uma análise séria de técnicos e da assinatura do gestor e da fala do gestor maior, que é o prefeito, que é a pessoa que toda a população espera que tome uma decisão baseado no que os técnicos, os empresários e no anseio da própria população, na necessidade que o cidadão tem
de ir e vir. Então, estamos todos aguardando que pelo menos uma medida emergencial seja tomada e que esse prazo aí, já foram dados 2 prazos, e que realmente, a partir de segunda-feira, se tenha pelo menos uma decisão prática. Eu não sonho nem com uma frota circulando, mas com um anúncio de uma decisão prática para que a população possa realmente pensar em circular novamente pela cidade, que já era de uma maneira bem precária, mas que volte a circular. João, nós estamos diante de uma sociedade que é um organismo vivo, que tende a evoluir, principalmente evoluções que foram aceleradas por conta da pandemia do novo coronavírus. O que se deseja para Teresina é que realmente situações ligadas ao dia a dia da nossa população sejam regularizadas, regulamentadas. Não podemos aceitar que uma capital como a nossa, importante em seu contexto, ainda continue a conviver com ilegalidades e irregularidades no transporte de passageiros cidade afora. Nós queremos e cobramos uma regularização, tanto para quem trabalha, quanto para quem consome esse serviço, João. É direito do povo. Com certeza, Lívia. E é bom a gente lembrar que é um serviço que já é executado. Como bem falou o representante dos ligeirinhos, são cerca de 150 profissionais, pais de família, que tiram o seu sustento com esse serviço. Ou seja, é um serviço que já existe na prática e o que a sociedade cobra no momento é a regulamentação. Até porque, sem uma regulamentação, isso pode sim trazer prejuízo à segurança do usuário. Agora, é bom lembrar também que isso é mais um impacto no próprio sistema de transporte coletivo ao qual a gente está acostumado aqui em Teresina. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está aí há mais de um ano nessa crise séria, crise grave, que só tem se acentuado, que é do transporte público coletivo, que é a situação dos ônibus em Teresina. E o usuário, ele precisa dar um jeito, né? Porque ele precisa chegar ao trabalho. O empregador não quer saber se o funcionário vai de ônibus, vai de bicicleta, vai de motocicleta, vem de ligeirinho, pega um táxi, um aplicativo, não. O empregador cobra que o trabalhador esteja lá num horário para que ele cumpra a sua carga horária. Então todo mundo vai a seu modo procurando um jeito de resolver sua situação, seu problema pessoal, pegando uma bicicleta, um mototáxi, um ligeirinho. Então isso também influencia diretamente na questão do impacto, inclusive financeiro, no sistema de transporte público coletivo na capital. É algo realmente que precisa de uma atenção muito grande do poder público municipal. O poder público municipal precisa chamar essa responsabilidade para si, porque de fato é uma regulamentação de um serviço a mais que vai possibilitar uma opção a mais para o usuário do transporte. No entanto, é algo que vai impactar ainda mais uma questão que já é deficitária, que é a questão das receitas, né, no transporte usual, como a gente vinha acostumado, a questão dos ônibus. Já que a Prefeitura não toma nenhuma decisão efetiva, Eliezer, cabe ao Legislativo se pronunciar. É verdade, Lívia. O Poder Legislativo é provocado nessa situação que tem basicamente 2 desafios, 2 problemas graves. Primeiro, a crise do transporte coletivo, que não é resolvido por uma omissão da Prefeitura e aí deixa a população numa situação altamente constrangedora. E o outro problema diz respeito ao desemprego. Nós estamos falando de pais e mães de família que encontraram nessa atividade um meio de subsistência e assim estão trabalhando honestamente, estão dando conta do recado, estão prestando um serviço de interesse da comunidade, a população tem procurado. Resta agora o poder público regularizar, formalizar as atividades, colocar um regramento, tentar ter um controle de toda a situação e garantir um serviço ainda de mais qualidade, com mais segurança à população teresinense. Ok, vamos então ao nosso assunto do dia, a eleição de Flora Isabel, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eliezer, começo com você, que estava lá no local. Como é que foi o clima dessa votação na Casa Parlamentar? Tivemos o resultado de 17 votos para Flora, 12 para Wilson Brandão e um voto em branco. Como é que foi o clima dessa eleição? Altamente disputada, Lívio Galeno. Poucas vezes eu vi a Assembleia Legislativa tão movimentada, com muitas presenças, lideranças políticas da capital, do interior, de diversos níveis, compareceram hoje à Assembleia Legislativa do Piauí para acompanhar essa sessão especial para a eleição do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, enfim, vencida pela deputada Flora Isabel, do PT, que nesse contexto representa a base governista, representa
conjuntura de interesse do próprio governador Wellington Dias, que ela mesma confessou que foi um ator importante nesse processo, não trouxe detalhes, mas reconheceu a atuação de todos. Então a deputada Flora acabou aí levando a vitória nesse processo. O deputado Wilson Brandão ficou aí em segundo lugar. Em seu discurso, chegou a pedir, a clamar por uma votação independente, lembrou que os deputados são donos do seu mandato, dos votos que obtiveram e que teriam essa liberdade, que não fossem aí amarrados a orientações externas, mas que tudo se consolidasse ali no parlamento, no poder legislativo, mas ainda assim esse clamor, esse discurso assumido pelo deputado Wilson Brandão do Progressistas não foi suficiente para garantir a sua vitória junto aos colegas parlamentares. Observamos também que nenhum dos outros 6 candidatos, sem histórico político, recebeu votos. Todos discursaram, tiveram 8 minutos para apresentar ali suas intenções, a sua linha de pensamento para o cargo, mas na verdade não convenceram aos deputados. E mais uma vez, um parlamentar foi aí vitorioso em um processo decidido pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Observamos uma base governista bastante obediente ao governador Wellington Dias, realmente garantiu a totalidade majoritária de votos, e lembrar que o deputado Varton Lacerda, do PT, passa a ser titular. Estava na condição de suplente no exercício do mandato, mas agora é efetivado como titular, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores. Isso com a saída de Flora Isabel. João Magalhães foi 17-12 e um voto em branco. Esse resultado poderia ter sido diferente na sua análise? Olha, Lívia, é preciso que a gente faça aqui um resgate histórico, de lembrar que lá no começo das movimentações em torno dessa eleição, Flora Isabel já saía na frente porque ela tinha um eleitor de peso, que era o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e um articulador natural, que era o governador Wellington Dias. Afinal de contas, ela é do seu mesmo partido, aliada de primeira hora, então ela já tinha uma simpatia muito grande dentro desses partidos da base aliada. Agora, com o tempo, surgiram também outras candidaturas de deputados, o deputado Wilson Brandão e também os deputados Flávio Nogueira Júnior e Zé Santana. Alguns parlamentares afirmam que estavam conversando, por exemplo, com o governador no primeiro momento, e o governador sempre dizia, não, é uma decisão da Assembleia, cada parlamentar decide, todo mundo é da base aliada, não vou me envolver muito nesse primeiro momento. Isso fez com que outros candidatos se fortalecessem. A gente chegou aqui a comentar que Zé Santana teve um determinado momento que contava com 3, 4 votos, a Flávio Nogueira tinha 2 votos declarados, e o Wilson Brandão, em uma articulação que reunia parlamentares de oposição, mas também deputados da base aliada, já tinha nas contas aí, que se faziam nos bastidores, cerca de 10, 12 votos, portanto, sempre se demonstrou como o candidato mais competitivo, fora, claro, a deputada Flora Isabel, que, como era a deputada do governo do Estado, pelo menos a mais oficial do governo do Estado, tinha essa relação de amizade muito próxima com o deputado Temístocles Filho, foi quem conseguiu se articular primeiro dentro da base do governo. Isso acabou, Lívio, causando um determinado momento de muita tensão na própria Assembleia Legislativa, na medida em que o governo do Estado, principalmente nos últimos dias, começou de fato a entrar, vamos dizer assim, entre aspas, nessa eleição, porque vários deputados confessaram que realmente foram chamados pelo governo, conversaram, enfim, foram muitos os diálogos, as negociações, e aí de ontem para hoje a gente observou uma movimentação muito intensa entre os próprios parlamentares, cada um deixando claro que estava assumindo um determinado tipo de compromisso. Então, esse resultado poderia ter sido diferente? Poderia, mas prevaleceu a força do governo, prevaleceu essa articulação que foi realizada pelo Poder Executivo. A própria deputada Flora deixou isso bem claro em seu discurso, ao reconhecer que a simpatia do governador Wellington Dias fez diferença. E agora, sem dúvida nenhuma, a gente tem um cenário que a gente pode esperar que, com certeza, o próprio deputado Wilson Brandão, derrotado nesse processo eleitoral, certamente terá muitas dificuldades de voltar para a base aliada, de voltar para a Secretaria de Mineração. Enfim, o governo teve a vitória porque a deputada Flora foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado, mas essa eleição com certeza deixa marcas no relacionamento da base aliada governista. Um problema menos para os progressistas que, de certa forma, não contavam com Wilson Brandão em sua base
olhando para 2022, visto que o Wilson Brandão sempre foi muito próximo ao Palácio de Karnak, hein, João? Com certeza. E além do próprio deputado Wilson Brandão, que vai se posicionar claramente agora alinhado à oposição, tem também aquelas outras querelas que vão ficar aí para os próximos dias, como é o caso do deputado Hélio Isaías, que era secretário de Transportes, declarou voto em Zé Santana, né, ontem, e houve toda essa movimentação em relação à exoneração do seu braço direito lá na secretaria. É uma eleição em que o governador Wellington Dias teve o resultado que queria, porque Flora foi eleita, mas realmente deixa marcas na base aliada e, claro, o governador vai ter que demonstrar realmente que é o maestro da política, como vem demonstrando ultimamente, não há como negar, e, claro, utilizar aí, né, ser o verdadeiro bombeiro para deixar a base aliada toda coesa, realinhar todo mundo, porque de fato houve sim, fica rusgas entre os parlamentares da base aliada, isso sem contar, claro, o caso de Wilson Brandão, que certamente não volta para o governo, para a base do governo do estado. Edna Maciel, vamos recapitular aqui para que o nosso telespectador possa compreender melhor do que estamos falando. O processo para a eleição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí contava, a princípio, com 10 candidatos inscritos. Desse total de 10 candidatos, 6 não tinham esse perfil político. 4 eram deputados estaduais. A menos de 5 horas, 10 horas do processo eleitoral na prática, nós recebemos a informação da desistência de Zé Santana e de Flávio Nogueira Júnior, deputados, ambos deputados estaduais, a desistência deles. Então ficamos com 6 candidatos sem perfil político e apenas 2 com perfil político. Edna, como é que você recebe a informação que de total de 30 votos, apenas os 2 candidatos políticos tiveram voto? Resultado de articulações. Eu mesmo me surpreendi com a notícia das 2 desistências. Falava isso hoje no Agenda Política na rádio. Uma já não era tão esperada, mas 2, realmente, isso me surpreendeu. Mas não me surpreende, como venho sempre comentando aqui, esse trabalho de articulação. E dentro do perfil da base governista, do chefe do Executivo Estadual, é esperado, né? A deputada Flora era realmente, como você mencionou, a que mais tinha, o João Magalhães, a simpatia do governador. Ele, no início, realmente disse que não ia estar muito à frente dessa articulação, nem se metendo, bem dizendo assim no português mais claro. E o que nós vimos foi um show de articulação e de uns dias para cá se acirrando ainda mais esse embate político, que realmente fica carimbado de que essa eleição é histórica, essa escolha para conselheiro é histórica e fica marcado, sim, esse lado muito político nessa escolha do TCE, com a insatisfação de alguns, se não dizer de muitos, alguns grupos e de muitos que estão envolvidos em todo o processo e que, a partir dessa articulação muito inteligente, com esse resultado considerado positivo da base governista, agora nós vamos para o próximo capítulo, que é esse capítulo que você citou, de reorganizar, né, João, de realinhar. E como o governador Wellington Dias vem se mostrando mesmo o maestro dessa orquestra, ele vai ter também muito trabalho junto com a base governista a partir de todos os cacos que ficaram agora, da questão dos cargos, das insatisfações, e o deputado Wilson Brandão já começou a disparar hoje, né, várias declarações que demonstram a sua insatisfação, que reverbera também em outros que eram da base aliada ou que são da oposição. Então, esse resultado é um resultado que vem dessa articulação, mas realmente, para mim, eu não esperava algumas coisas que aconteceram, né, alguns resultados que aconteceram, como esse de hoje, de manhã, dessa carta de desistência e logo em seguida a desistência também de outro deputado. Então, algumas surpresas e outras não. É preciso ressaltar, Edna, que pelo que a gente tem acompanhado, inclusive nos últimos dias, de que essa mudança, vamos dizer assim, de postura do governo, ela ocorreu há poucos dias atrás.
Como todo mundo no início da campanha, todos os 4 deputados candidatos eram da base aliada, isso fez com que o governo tivesse a certeza de que o candidato eleito seria da base. No entanto, em um determinado da campanha, de acordo lá com os cálculos que os parlamentares fazem, chegaria um momento em que, em caso de segundo turno, o deputado Wilson Brandão teria uma vantagem diante da candidata Flora Isabel. Foi isso que acendeu a luz amarela, né, de atenção no governo. Melhor resolver logo, né? Em um determinado momento, com essa possibilidade real de Wilson Brandão ganhar no segundo turno, o Palácio de Karnak entendeu, disse, olha, nesse momento a vaga de conselheiro está indo para alguém de progressistas, então vamos nos organizar aqui e tentar uma articulação para virar esse jogo. E aí, então, o governo, de fato, entrou na eleição, entrou na disputa e conseguiu resolver a eleição, tendo em vista que não precisou sequer de segundo turno. No primeiro turno, Flora Isabel já obteve 17 votos e certamente foi essa entrada em campo dessa forma por parte do governo do Estado que causou muitas insatisfações em alguns parlamentares da base aliada. Sem contar, desculpe, bem rápido, sem contar que ontem mesmo a gente aqui falava naquela possibilidade de todos se juntarem contra, entre aspas, né, já que é uma disputa, contra saudavelmente, a disputa de Flora, né? Eles iam se juntar para, de repente, derrubar o nome da deputada. E o que aconteceu de ontem para hoje foi tudo muito surpreendente. A base foi mais rápida. Foi exatamente essa tese, Edna, que fez realmente o governo do Estado entrar na disputa. Correr atrás. Eliezer Rodrigues, você acredita que realmente o Palácio de Karnak vai ter mais dificuldades a partir da eleição de Flora Isabel para organizar a Casa de Olho em 2022? Ainda vai depender de algumas variáveis, Lívio Galeno, né? Os partidos continuam pleiteando mais espaço. O PT, por ser o partido do governador, acaba saindo à frente, tendo algumas vantagens, mas tudo é dentro da capacidade de consentimento. Por exemplo, o MDB tem se saído como fiel, obediente, tenta a indicação para a vice-governadoria, então nesse sentido deve ser contemplado, né? Tem dado demonstrações amplas e públicas de que realmente faz por merecer essa indicação, né? É um aliado fiel. Um aliado fiel. Então, assim, as outras siglas também vão pleitear os outros espaços, são 3 vagas aí à disposição. Ainda há aquele tipo de expectativa em relação a espaços do primeiro escalão, admitindo a possibilidade de vitória, de continuidade do governo atual. Enfim, algumas variáveis ainda vão pesar nesse processo. A articulação, a maturidade política serão definidoras de todo esse processo. Lembrando que nós sempre tratamos essa questão da eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí como até a 4ª vaga da chapa majoritária de Olho em 2022. João, você acredita que realmente o resultado que foi alcançado pelo Partido dos Trabalhadores, em particular neste pleito, pode sim já, de certa forma, trazer um panorama, um raio-x, uma previsão de que vai ser as próximas eleições? Olha, não há dúvidas de que alguns partidos saem fortalecidos em todas essas discussões, negociações em torno das eleições para essa vaga de conselheiro. O Partido dos Trabalhadores sai fortalecido. Ganhou, querendo ou não, uma representante lá no Tribunal de Contas. É claro que, como conselheira, não há possibilidade de manifestação política, mas a gente sabe que vai estar lá alguém que tem um histórico bastante valoroso dentro do Partido dos Trabalhadores. Ganha também no momento em que o suplente, Varton Lacerda, assume como titular. Verdade. Então não tem redução de bancada e ainda ganha um parlamentar que vai ter um mandato efetivo e é representante de uma cidade muito importante, que é a cidade de Altos, onde é sua base eleitoral do deputado Varton Lacerda. O MDB também sai fortalecido, afinal de contas, como bem falou o Eliezer, é um aliado fiel ao governo do Estado. Dá um pouquinho de trabalho, como a gente observou com a candidatura de Zé Santana, mas chamando para conversar, para negociar, é um aliado que entrega os votos. Então, isso torna o MDB um partido, de fato, bom para ser aliado do governo do Estado. Agora, outros partidos também demonstraram que haverá uma tendência de distanciamento ainda mais. O Progressistas em si, claro, já é de oposição, mas a postura do deputado Wilson Brandão
deixa de forma nítida que ele vai marchar com a oposição. E o deputado Hélio Isaías, que sempre foi um aliado fiel do governador, como vai ficar, tendo em vista que perdeu espaços na estrutura do governo do Estado? Isso também pode fazer, Lívio, fazer com que o governo acelere o processo em relação à Secretaria de Meio Ambiente, comandada lá pela irmã da deputada Margarete Coelho. O governador pode começar a querer apressar o passo. Sim, quem é que vai ficar conosco, quem é que vai estar contra a gente? Então são essas questões que com certeza a gente vai passar a observar nas próximas semanas e, claro, levar essa informação de forma bem detalhada ao nosso telespectador. Vou lançar uma pergunta. Desculpa, Lívio. Só uma observação que eu não posso deixar de fazer, senão todas as minhas colegas aqui vão puxar a minha orelha, né? Vou pontuar que, independente do perfil político do partido, temos agora uma mulher também como conselheira do TCE, né? Com a vitória da deputada Flora Isabel. Então, é mais uma representatividade feminina num alto cargo do governo, num alto cargo de um outro escalão. Bem lembrado. Vou lançar uma pergunta e sair correndo. Eu sei que o voto, ele é íntimo pessoal e, é claro, o sigilo sobre o voto é respeitado no Brasil. Mas e esse voto em branco? Alguém arrisca dizer de quem foi? De algum rebelde. Sabe que eu pensei nisso logo no início? De quem será esse voto em branco, minha gente? Quem, Eliezer? Acho que não. Bom, eu não vou me comprometer. Melhor não. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. João Magalhães, aquele abraço. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Dizer que Eliezer, que é de algum rebelde que talvez tinha interesse em ocupar o cargo de conselheiro, mas como não conseguiu, preferi não votar em ninguém. Não disse nada. Valeu, Edson. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos terminar com aquela frase célebre, prefiro não comentar. Eu preferia comentário, mas vamos deixar para a próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Política do dia.